Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu trouxe o vídeo anterior falando sobre os usos e costumes, alguns assuntos que são muito discutíveis ainda no nosso tempo. Lamentavelmente, até porque eu creio que o foco do Evangelho, a comunicação do Evangelho deveria ser outra. A raiz, a priori do Evangelho é salvação, é o enfoque em Cristo Jesus, é o enfoque na salvação e no resgate do homem pecador. E muitas das vezes eu tenho a impressão que algumas denominações se limitam à pregação do Evangelho como somente falar de usos e costumes, como se isso fosse um critério para a salvação. E de maneira muito equivocada, as pessoas têm a mentalidade de que servir a Deus é seguir um checklist, uma listinha, sabe, com várias regras de proibição para a salvação. E de maneira muito equivocada, as pessoas têm a mentalidade de que servir a Deus é seguir um checklist, uma listinha, sabe, com várias regras de proibição. E de algum modo tentamos colocar o Deus soberano dentro de uma caixinha. Sabe, queremos reduzir o Evangelho, que é amplo, que é maravilhoso, que é grandioso e que às vezes foge mesmo à compreensão e à razão humana, para podermos intitular Deus como um ser vingativo, como um ditador, como alguém que diz, olha, se você não me servir, você vai ser condenado ao inferno. E a proposta do Evangelho não é essa, não é opressão, sabe? Pelo contrário, ele nos libertou da opressão, do jugo do pecado. O servir a Deus é por entendimento, sabe? É por gratidão por aquilo que ele fez por nós, sendo nós pecadores e totalmente dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Portanto, tendo dito isto, a gente percebe que muitas pessoas servem a Deus sem a compreensão do que é servir a Deus. Digo isso porque muitas pessoas servem a Deus, ou melhor, acham que servem a Deus, ou estão pelo menos inseridas dentro do rol de membresia de alguma igreja, alguma denominação cristã, pelo simples fato do medo da condenação ao inferno. E se você é alguém que vive essa realidade, eu te digo que você está erradíssimo e urgentemente precisa se voltar a Cristo. Porque a nossa maior motivação para servir a Deus não pode ser o medo da condenação do inferno, e sim a compreensão pela qual nós fomos criados. Nós precisamos ter o senso de criacionismo dentro de nós. Deus nos criou com um propósito. E esse propósito está totalmente interligado e associado à minha gratidão e à minha devoção em servi-lo. Tá ok? Eu preciso compreender isso. É o mesmo que um peixe viver fora da água. O peixe não consegue viver fora da água porque a natureza dele provém da água. De igual modo, o homem sem Deus, ele não tem vida em si mesmo. É óbvio que existe céu, existe inferno, existe sim a proposta da salvação, como existe também a consequência da condenação. Porém, o enfoque principal do Evangelho não é condenação, e sim salvação. Essa é a proposta. A proposta é mostrar ao homem pecador, ao homem que está em declínio, que está morto em seus delitos e pecados, a sua condição desfavorável sem a presença de Deus, fora da presença de Deus. Assim como o peixe fora da água, assim como a planta fora da terra, o homem fora de Deus não subsiste em si mesmo, porque nós fomos criados por Deus, então a nossa natureza vem de Deus, a nossa essência depende da existência de Deus na nossa vida. Então a gente precisa ter essa compreensão para que não se torne uma moeda de troca ou medo da condenação do inferno que me faça estar na presença de Deus. Sabe, eu estou na presença de Deus porque eu entendi. Portanto, servir a Deus vai além de apenas seguir uma listinha de regrinhas, sabe, de proibições de pode, não pode. Servir a Deus é estar em Deus, é viver em Deus e Deus viver em nós. No assunto de hoje nós vamos abordar a questão de pintar unha, cabelo. Será que é pecado passar um batom vermelho, um esmalte vermelho, de pintar o cabelo de outra cor? Há muito tempo nos apegamos em ensinamentos que são baseados em versículos totalmente isolados do seu contexto. Eu sempre ouvi que não pode se pintar cabelo porque em Mateus tem
Há muito tempo nos apegamos em ensinamentos que são baseados em versículos totalmente isolados do seu contexto. Eu sempre ouvi que não pode se pintar cabelo porque em Mateus tem um trecho, um versículo que diz que não podeis tornar o branco no preto e o preto no branco. A aplicação correta desse texto, o contexto dele, está falando sobre juramento, que nós não podemos jurar sobre a nossa cabeça, porque não temos o poder de transformar, de tornar o cabelo preto no branco ou branco no preto, mas em momento algum faz alguma proibição sobre pintar o cabelo, tá? Está fazendo aqui uma alusão sobre o juramento apenas. E quem é que nunca ouviu dizer que pintar a unha de vermelho ou passar batom vermelho é pecado porque é a cor da pombagira? Vamos para a Bíblia? Porque sim, tudo aquilo que foge à Bíblia, tudo aquilo que não está escrito, eu não consigo aceitar. Então me diz aí um texto bíblico, uma referência bíblica onde se fala sobre pombagira, sobre Zé Pilintra, sobre Maria Mulambo e essa turma toda aí. Então vamos lá, partindo desse princípio, quem batizou com esses nomes foi as religiões com origem de matriz africana, tá? Que batizaram as entidades com esses nomes. Biblicamente falando, escrituristicamente, não existe esses nomes, essas nomenclaturas. O que existe é Satanás e seus demônios, ponto. Até porque o diabo, assim como os anjos, eles são seres assexuados, ok? Então não existe demônio mulher, demônio homem. Obviamente que cada um atua dentro de uma área específica, porém eles são seres assexuados, eles não têm sexo, não têm gênero. Então não existe anjo mulher, anjo homem, demônio mulher, demônio homem. Partindo desse pensamento, o porquê que o vermelho é a cor preferida de uma entidade na qual ela nem existe? Na verdade, o que existe é um demônio por trás de um nome, ok? Portanto, quando nós atribuímos uma cor que fora criada por Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, ou seja, o diabo ele não tem poder de criacionismo nenhum, tudo foi criado por Deus. Para Ele, por Ele são feitas todas as coisas. E às vezes esse é o nosso problema, a gente atribui ao diabo um poder e uma ação da qual ele não tem autonomia, tá? Então a gente atribui o vermelho como sendo a cor da entidade pombagira. E por que não o vermelho sendo a cor do sangue carmesim? O sangue de Cristo, afinal, era de que cor? O sangue vertido na cruz do Calvário foi que cor? Vermelho, sangue carmesim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas noias que a gente acaba criando na cabeça, que eu não sei de onde que o povo cristão tira isso, principalmente o meio pentecostal. O povo gosta de um misticismo, o povo gosta de enfeitar um negócio, de espiritualizar tudo. Agora, se você me disser que usar batom vermelho, esmalte vermelho, não é conveniente porque há uma extravagância, foge aí a questão que a gente falou no vídeo anterior sobre a modéstia. Ok, super concordo. Há quem acha o vermelho, né, escandaloso, mas não atribua isso a uma cor que é específica ou preferida de uma entidade demoníaca. Pelo amor de Deus, não faça isso, porque todas as cores quem criou foi Deus, tá? Inclusive o vermelho. Então, assim, uma coisa não tem associação nenhuma com a outra. Outra dificuldade que eu tenho é esse povo que fala que foi no inferno. Não estou aqui replicando e nem tampouco estou querendo contestar a espiritualidade, a particularidade de ninguém com Deus. Só que aquilo que não tem base bíblica, não dá pra gente entender. O inferno não foi inaugurado. Portanto, esse povo que fala que Deus levou no inferno e que viu lá gente maquiada, que viu lá gente com não sei o que é vermelho, que é a cor da pombagira e por aí vai. Meu Deus do céu. As pessoas ficam se baseando em que se apegam a textos isolados que fora proposto a uma pessoa específica dentro de um contexto específico para cumprir um propósito específico. As pessoas pegam muito base de Ezequiel, que teve visões, pegam muito base de João, que teve visões para escrever o Apocalipse, e até mesmo Paulo, que foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Meu Deus, isso foi para cumprir um propósito na vida deles, algo específico que aconteceu com eles naquele tempo.
Alguém aqui já foi transladado igual Felipe? Eu nunca vi. Aconteceu na vida dele. Não é porque está relatado na Bíblia que vai acontecer de novo com a gente. É isso que a gente tem que parar de querer pegar experiências particulares e fazer disso uma regra. Porque não existe regra sobre uma experiência particular, ok? Então esse povo que fica falando aí, que foi no inferno, que viu isso, que viu aquilo, será que eles são os queridinhos de Deus? São os especiais, que Deus mostra coisas para eles que nem base bíblica tem? Porque toda revelação dada por Deus, ela tem que ter amparo nas Escrituras. Entenda isso, Deus jamais vai contra si mesmo. Então, tudo aquilo que Deus fala é para testificar aquilo que já fora escrito. Nós precisamos entender isso. E a partir disso aí, então fica claro que, biblicamente falando, não há uma proibição para pintar unha e cabelo, assim como a questão da vestimenta que a gente estava falando. Porque se a gente for querer pegar o pé da letra, baseado, como a gente falou, no Antigo Testamento, que é lei, que é a antiga aliança, que não é mais como base doutrinária para nós, até porque a Bíblia vai dizer que a nova aliança é melhor que a primeira, que o novo concerto é superior, porque tem o sangue precioso de Cristo, que nos remiu de todo pecado, de toda culpa, de toda acusação. Portanto, em Cristo Jesus nenhuma condenação há para nós que estamos nele. Veja bem, naquele tempo, na antiga aliança, Deus ele instituiu 3 leis ao povo de Israel. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Tanto a lei civil quanto a lei cerimonial fora dada para diferenciar o povo judeu, o povo de Israel, dos povos pagãos. E Jesus ele veio para Israel, veio para o seu povo, que o rejeitou, que não o aceitou. E, portanto, Jesus agora se voltou aos gentios, voltou os olhos aos gentios, aos pagãos, que éramos nós. Ou seja, que razão há de separar pagão de pagão? Nós éramos pagãos. Portanto, a lei que perdura até os dias de hoje é a lei moral. E que lei moral é essa? É tudo aquilo que fere os princípios de Deus, tudo aquilo que fere os mandamentos e a ética moral, a lei de Deus. A saber, tudo aquilo que é caracterizado pecado para Deus. Roubar, matar, adulterar, mentir, idolatria, injúria, calúnia, difamação, relações sexuais antinaturais e por aí vai. Isso sim são caracterizados diante de Deus pecado, porque fere a lei moral de Deus, princípio, padrão estabelecido por Deus, que é imutável. Veja bem, teve um tempo em que Deus, na antiga aliança, disse para que o povo não usasse roupa com 2 tecidos, roupa de 2 tecidos. 2 tecidos, estou com um tecido e outro tecido. Deus deu essa ordem. Se a gente for olhar por esse lado, todos nós estaríamos pecando, porque nós usamos roupa de 2 tecidos. Mas isso teve um propósito para aquele tempo, para cumprir algo. Êxodo 26 vai dizer que as cortinas do templo, elas tinham que ser de 2 tecidos misturados. Então, quando Deus dá essa lei cerimonial a Israel para não usar roupa de 2 tecidos diferentes, era justamente para somente o tabernáculo ter essa mescla de 2 tecidos, porque o tabernáculo era considerado santo. Somente por esta razão, porque o tabernáculo era considerado santo e separado. Portanto, deveria ser diferenciado do costume geral que o povo tinha habitualmente. Então, a gente tem que entender, gente, que o evangelho, a priori da pregação do evangelho, não está em regras, não está em padrões estereótipos, não está em padrões de usos e costumes, não. O padrão de Deus está na lei moral, o padrão de Deus está na salvação. Mostrar para o homem pecador que ele precisa de viver em Deus para que ele tenha vida e vida eterna com abundância, porque sem Deus ele está morto em seus delitos e pecados. Mas que pecado é esse? É a tintura do cabelo? É o esmalte da unha? Não, são os pecados da lei moral, aquilo que nós perdemos quando pecamos no Éden, sabe? Quando Adão e Eva pecou no Éden, nós fomos descaracterizados, perdemos parte da característica da glória de Deus e nós precisamos restituí-la em Cristo. Portanto, vamos pregar a essência do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Cristo, que implica na salvação, no resgate do homem pecador. O evangelho é justamente isso, é o resgate, sabe? Cristo se manifestou para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A gente perde muito tempo com questões que não edificam, com questões vãs, sabe? Brigando placa de igreja, brigando por causa de estatuto, porque a minha igreja tem uma doutrina diferente.
E com isso perdemos o enfoque em Cristo, Cristo sendo o centro. Perdemos o enfoque da verdadeira essência do Evangelho, que é redenção, que é salvação, que é resgate. Vocês nunca vão me ver pregando um evangelho de facilidade, um evangelho de graça barata, um evangelho onde camufla o pecado, um evangelho de relatividade, de relativismo, onde aceita-se tudo, pode vir como quiser, mas permaneça como quiser. Não, vem como estás, mas assim que você vier, você não permanecerá o mesmo, porque a palavra de Deus te limpa, a palavra de Deus te purifica, ela te santifica. Então eu não sou adepta a um evangelho de facilidade, um evangelho que omite o pecado, pelo contrário. Nós só temos que parar de atribuir ser pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Porque, por certo, antes de apresentar o juízo que condena, Deus revela o amor que liberta e transforma.